Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas atividades da Jornada Internacional Acadêmica dos cursos de Direito e Psicologia do Grupo Uneftec, em parceria com a Universidade Pedagógica de El Salvador. E hoje nós temos a atividade que encerrará a nossa jornada e que é extremamente interessante. Afinal de contas, aqui no Direito do Uneftec, nós falamos muito sobre inovação, sobre ferramentas tecnológicas, sobre ser disruptivo. Mas até agora nós não tínhamos trazido nenhuma comprovação prática desse nosso compromisso em sala de aula. E é por isso que hoje nós estamos com um convidado muito especial. No fundo da tela a gente já tem um spoiler de quem é, né, o Lorenzo, e que vem trazer um case importante que é também uma ferramenta de suporte das nossas práticas jurídicas aqui no Grupo Uneftec. Seja muito bem-vindo, é uma alegria te ter aqui conosco. Olá, doutora Fernanda, muito obrigado. Eu que agradeço, né? Acho que a parceria, né, entre a Aftec e o próprio Aeterno é algo muito relevante, né? Tanto para a comunidade, para justamente poder proporcionar esse elo entre toda a parte jurídica e a tecnologia também. E, enfim, estamos aqui para justamente poder, né, poder apresentar um pouquinho mais da Aeterno e como que a gente busca trazer todos esses elementos, então. Ahn, ok. Muito, muito bacana. Fiquei muito feliz quando tu disseste que vocês poderiam participar, porque aqui no curso de Direito a gente trabalha muito a questão do empreendedorismo, e seja ele intraempreendedorismo, e essas são ferramentas para quem quer atuar na Uhum, área pública, né? Saber como fazer a gestão do seu gabinete, se for um juiz, saber como fazer o planejamento das suas atividades, se for um promotor, e assim sucessivamente, como preparamos aqueles que decidem entrar uhum, na advocacia para que sejam excelentes gestores de seus negócios. Isso não se confunde em momento algum com mercantilização da advocacia e nenhuma prática irregular, ao contrário, é conhecer a ferramenta para fazer com excelência o trabalho que vai muito além de conhecer normas jurídicas, códigos ou atender clientes. E é aí que eu fiquei muito feliz, e vou contar um pouquinho até que talvez tu não saibas, né, de como o Eterno entrou no grupo Uneftec. Um dos nossos egressos lá de DTI, né, de desenvolvimento uhum. de tecnologia, que na época era um dos desenvolvedores do Eterno, um belo dia de manhã me encontrou em uma cafeteria, um dia que eu estava Legal. já nos meus últimos minutos de desespero, porque eu tinha procurado muitas ferramentas que fizessem a questão de secretaria virtual do A parte de MPJ. secretaria. Uhum, E o que existia no mercado ou não estava adaptado para o mundo acadêmico, era extremamente comercial, tá tudo certo, uhum. porque era um nicho, ou Modelo de negócio. isso aí, ou ao contrário, era muito acadêmico. Então eu não consegui, estava, né, esperando inclusive para vir aqui para o Uneftec, tomando meu café, muito triste. De repente, ele atravessa a rua correndo e diz: prof. Fazia tempo que eu não via ele, né? O Eric, talvez você conheça, inclusive. E aí Uhum. ele disse: eu tenho um presente para ti. Deu, como assim, um presente para mim, né? O que ele vai me dar agora? Vou tirar um chaveiro. E aí ele disse que eu estou trabalhando, terminando um material aqui em Caxias, de um desenvolvimento de uma plataforma, e eu queria muito te encontrar. Parei o carro quando eu vi, dei a volta na quadra, quando eu te vi, estava eu na rua tomando café, né? E ele Aham. disse, Aproveitou a abordagem. porque esse produto é também para vocês em agradecimento à minha formação, e aí ele deu toda uma explicação. E desde Legal. então, não duvidei do Eric, mas eu duvidei que estivesse acontecendo aquilo, né? Essa contradição da tecnologia. E desde É. então, nós começamos a prototipar a utilização da ferramenta. E só tenho a agradecer, porque além de ter, de certa forma, um vínculo muito forte conosco, né? Ele era então meu Uhum. aluno de outros cursos que eu Legal. ministrava antes do direito. É uma ferramenta que faz esse diálogo entre os diferentes públicos, que Uhum. casa exatamente com o que nós queremos, que é ensinar o nosso aluno durante a academia a também ser um empreendedor, um gestor, um profissional completo. Perfeito. Então, fica já meu agradecimento, e foi tão bom que hoje eu uso, inclusive, no meu escritório, né? Como advogada, Legal. abandonamos Sim, outra sim. ferramenta que tinha, que era boa, mas que não chegava nem próximo do que vocês entregam. Então, aqui já Perfeito.
Com essa, Fico muito. com essa introdução, eu quero já começar pedindo que tu contes um pouco do que é, Pode o que deixar. é o Eterno, para quem não Uhum. conhece ainda. Não, legal. Fico muito feliz em ouvir toda a história. Eu não conhecia ela em detalhes, mas fico muito contente também, né, que você tá feliz ali com a utilização do Eterno. Mas vamos lá, né? Antes mesmo de poder apresentar aqui em telas, eu gosto de sempre poder dar uma contextualização sobre o que que é Eterno enquanto empresa, né? Qual que é o nosso objetivo hoje com os escritórios, né? Com as empresas para poder estruturar toda essa questão. O nosso objetivo principal é basicamente centralizar, né, toda a gestão do escritório em um só local. Toda a ferramenta, né, quando a gente planeja e organiza aqui internamente, é buscando exatamente esse objetivo. Hoje a gente separa eles em basicamente 5 pilares de gestão, tá, doutora Fernanda? E quais são esses pilares também? Primeiro, gestão processual, né? O primeiro ponto é justamente esse, como o Eterno ele tem todas as integrações já com as plataformas do PJE, eProc, eSage, ProJude, a gente já consegue ter toda essa alimentação de forma automática, né, da ferramenta, para justamente trazer informações de prazos, movimentações processuais, documentação, né, para o advogado. A gente consegue também a nível de autenticação, carregar a informação, né, a nível de segredo de justiça. Então é muito completo nesse sentido, né? Você comentou justamente, né, do lado do empreendedorismo. Então um dos elementos essenciais é a gente poder, né, poder ter uma ferramenta que nos avise, que nos alerte, notifique esse tipo de informação, porque né, é quase imprescindível, né? Um advogado não pode perder um prazo. Então a gente tem que contar com uma ferramenta que facilite isso. Imaginam, né, cenários em que escritórios que atendam mais de um estado, então são 5, 6, 7 sistemas que precisam estar ali acessando, controlando, verificando todo esse tipo de prazo. Então, a ideia do Eterno é poder centralizar tudo isso, né? Você concatena tudo isso na ferramenta e poder notificar e gerar, né, muita questão em cima disso para poder a gestão do escritório em termos de toda a parte processual. Esse é o primeiro pilar. O segundo é a parte da gestão financeira. Assim como, né, a gestão processual, a gente também precisa de um software para poder auxiliar isso, né? Muitos escritórios hoje a gente vê, né, no dia a dia justamente que utilizam muito planilhas ou outras ferramentas, às vezes é no próprio papel e caneta. E qual que é a vantagem, né, doutora, de poder trazer uma ferramenta para auxiliar? Primeiro, de novo, a questão da centralização. Como você já vai ter todo esse controle do cliente, da parte processual dele, nada mais, né, importante também do que poder centralizar todas as informações de contratos, informações de honorários, entradas, saídas que você possa ter e principalmente a ferramenta, ela te notifica, ela te informa, né, de qualquer tipo de atraso, inadimplência, tem todas as integrações a nível também de prefeituras para emissão de nota fiscal direto da ferramenta, a nível de geração de boletos também, né? Emissão de boletos a gente consegue fazer por aqui para poder encaminhar para o cliente. Então, num geral, a gente, além de poder automatizar e facilitar todo o controle financeiro, a gente também otimiza a própria experiência do cliente lá na ponta, né? Para receber esse tipo de informação. E isso. Pro advogado, né? A gente sempre fala aqui que a gente tem que otimizar o tempo do advogado, ele tem que focar naquilo que realmente importa. Então, essa questão financeira, né? Se o advogado tem que parar, às vezes, ali de fazer ali um protocolo, uma petição, né, tá tratando ali alguma questão de processo para fazer uma cobrança para um cliente, já tá tendo, né, um desvio ali do operacional que não é muito interessante. Então a gente conta, né, com a ferramenta para esse tipo de tratativa também. Terceiro ponto é uma gestão operacional. O operacional aqui que a gente busca tratar na ferramenta, ele envolve muito as ferramentas quanto à gestão de tarefas, compromissos, né, vinculados ali principalmente à agenda, reuniões, audiências, perícias, para que você tenha toda essa questão de colaboração, principalmente escritórios, né, que tem mais de um membro ali no time que precisa ter o controle de quem está responsável pelo quê, inclusive a nível de auditoria, né, porque é importante também para a própria segurança do escritório saber quem está realizando todas essas, né, tratativas, questão de LGPD também, né, política de segurança da informação. Então, toda essa questão de segurança a gente busca organizar e trabalhar em cima da ferramenta, né, nesse sentido também da parte operacional com a equipe. O quarto ponto é uma gestão mais estratégica, tá? Em que sentido? A gente chama de gestão de negócio. Ela envolve muito a parte mais a nível de análise de dados. Muitos devem ouvir também falar a palavra CRM, né? O gerenciamento do relacionamento com o cliente. Então, isso é outro ponto que a gente busca trazer aqui dentro da ferramenta. Então, a gente consegue estruturar para saber toda a condução, né, do cliente, se ele entrou, né, no escritório, se ele é um cliente, né, novo ou se é algum da sua base, como que está a situação dele, saber como conduzir tudo isso. Então, são vários elementos gráficos, indicadores, né, porque
para qualquer decisão que a gente precisa fazer estratégica no escritório, nada melhor do que se utilizar dados, né, doutora, para poder tomar todo esse tipo de estratégia. Então, saber, né, onde está dando certo, onde que precisa melhorar, é um passo essencial. E isso, né, o sistema ele fornece, né, com base em toda essa alimentação que a gente mencionou anteriormente, fornecer todo esse tipo de dado, né, para a gente poder tomar esse tipo de decisão. E o último pilar de gestão, né, é a gestão de atendimento. Qual que é o detalhe aqui? Hoje o Eterno ele tem um nível de integração muito alto com a própria ferramenta da empresa Meta, né, lá do Facebook, do WhatsApp. Então hoje a gente tem toda a integração da API oficial com o WhatsApp para centralizar todos esses elementos que eu mencionei até agora, né, esses quatro pilares de gestão, com a ferramenta também de atendimento. Ou seja, dentro do próprio Eterno você consegue gerenciar todo o atendimento com o cliente, né, organizar toda a demanda, fazer envios de informações de forma automática, né, então trabalhar ali com o chatbot. Então tem toda uma tratativa que a gente consegue organizar aqui a nível de atendimento também com o cliente, dentre todos os elementos, né, citados, seja informação processual, financeira, nível, né, de propostas, contratos, então isso é muito interessante também. Doutora, se me permitir, eu poderia então compartilhar a tela para poder trazer um pouco mais disso aqui na prática agora, né, tirando esse resumo do Eterno? Claro, até quero antes disso pedir para os alunos que Claro. estão nos escutando, assistindo, que eles, a partir de agora, assistam como um exercício. Caso eles estejam pensando em quando terminarem a graduação, né, vão ter seu escritório. Do que tu falaste até agora, Uhum. tanto trouxe uma oportunidade de trabalho, porque afinal de contas tem muitos profissionais que conhecem o direito, que são formados Uhum. em direito, que dão vida a todo o trabalho que vocês têm aí. Se não soubesse Aham. de processo civil, não conseguiria fazer a tabulação de prazos e assim Exatamente. sucessivamente, né? Como para quem está começando ou que está quase saindo da faculdade, que vai abrir seu negócio, né? Olha agora, e quero que eles te escutem, Lourenço, como se estivessem recebendo uma consultoria muito preciosa, gratuita, para um planejamento de carreira a partir de então. Vou fechar aqui meu microfone, porque senão eu já teria te interrompido várias vezes, e compartilho a tela e vamos falando, Sem vou falando. problemas. Inclusive, tá, doutora, se precisar a qualquer momento me interromper para complementar, fica bem à vontade, tá? Ou se quiser também, mais ao final, a gente pode ir organizando, sem problemas por minha parte também. Tranquilo? Eu vou compartilhar minha tela aqui então. Só me confirma, doutora, se você está conseguindo visualizar, por favor. Sim, agora estou. Perfeito. Deixa eu só mover aqui os elementos do Zoom. Aqui, show. Primeiro ponto que eu queria comentar, tá, pessoal, é a respeito justamente da ferramenta, né? Eu estou aqui logado, então, na tela de início do Eterno, e o primeiro elemento que eu gostaria já de tratar é que hoje o Eterno é um software em nuvem. O que que significa isso, né, na prática? Que hoje o Eterno, né, a empresa Eterno, ela vai hospedar, então, toda a questão dos dados e alimentados por aqui, e ele vai tirar toda a responsabilidade, né? Vocês vão, digamos assim, herdar, né, passar isso terceirizar para a nossa equipe para gerenciar toda a parte de segurança de dados, toda a questão de versatilidade de acesso. Em que sentido? Ah, estou trabalhando da minha casa, no computador, agora precisei fazer uma viagem, tenho a equipe online, todo esse tipo de tratativa a gente só consegue, né, justamente por ser um software em nuvem. Outro ponto muito importante também é que somos responsivos para os dispositivos móveis, ou seja, tudo, absolutamente tudo que eu for apresentar para vocês, vocês também conseguem acessar tanto do computador quanto do celular, seja Android ou iOS também, tá? Então, justamente, estou no escritório, eu precisei fazer uma viagem, estou no aeroporto, preciso consultar algo no meu celular, vocês vão ter toda essa versatilidade aqui por dentro do Eterno também. E aqui na tela de início, então, outro ponto que eu gostaria de comentar já é justamente a respeito aqui da forma como a gente conduz o nosso cliente. Hoje, o Eterno ele é muito customizável. Em que sentido? Hoje a gente atende desde o advogado autônomo, né, escritórios que estão recém-iniciando, até grandes escritórios com 30, 40, 50 advogados. E por que que eu menciono tudo isso? Porque cada escritório tem um modelo de negócio, tem um nicho, né? Alguns atuam com várias áreas ali do direito, outros é só nichado no previdenciário, no civil, no trabalhista. Então hoje o Eterno é muito adaptável para tornar prático todo esse processo
de alimentação. Eu estou aqui numa conta de apresentação, aqui eu cadastrei vários setores, né, empresarial, civil, trabalhista, então todos esses setores podem ser customizados e isso é importante por quê? Para justamente aquela questão de métricas, como eu mencionei anteriormente. Eu tenho todo o controle de quantos clientes estão entrando, quantos de fato estão fechando o contrato, né, para o meu escritório, ter essas métricas mais, vamos dizer, comerciais, mas a nível de análise, né, de dados, também poder filtrar, enfim, por um período ou setor para ter toda essa informação do operacional e outras informações em relação aos status de toda a demanda, para saber se está dependendo do cliente, para saber em relação a justamente o tribunal, se está dependendo de alguma ação deles ou do próprio escritório, né, desenvolver qualquer tipo de documentação, a gente consegue organizar esse tipo de demanda também. Mas o ponto principal que eu quero destacar aqui da tela de início é em termos de notificação. Por quê? Qualquer prazo, compromisso ou tarefa cadastrada no sistema, a gente vai notificar tanto aqui em telas, né, na parte superior, à esquerda, pelo sininho, por e-mail. São várias tratativas que a gente dá para justamente ter, né, esse acompanhamento por parte do advogado e não perder justamente todo esse tipo de prazo ou informação que é cadastrada no sistema. E como que a gente molda, então, né, todos esses elementos aqui no Eterno? A gente trabalha com basicamente duas entidades, né, que é um cliente, a parte adversa, que você pode estar cadastrando no sistema. Esse cadastro do cliente é legal porque você pode registrar qualquer tipo de informação cadastral, de nome, telefone, e-mail, né, ou outros detalhes aqui de endereço, enfim. Inclusive nessa aba social, tem um campo aqui onde nos conheceu, que é legal para você cadastrar as mídias, para ter esse controle também, se o meu cliente está vindo do WhatsApp, do Google, do Facebook, né, ter métricas em cima disso também, que é bem legal para poder trabalhar. E todo esse cliente, parte adversa, a gente atribui ele então aos casos. Aí vocês vão questionar, Lorenzo, por que casos e não processos? Justamente porque hoje, né, como eu mencionei, o Eterno é muito customizável. Então, aqui tem muitos escritórios no Eterno também, doutora Fernanda, que atuam muito com a parte extrajudicial, né, com o lado mais consultivo também. Então, isso a gente determina como caso, essa pasta, né, do cliente com as informações dele, que pode ou não ter processos, então, vinculados. Aqui, só para deixar claro, né, é bem prático para poder filtrar qualquer informação, seja pelo nome do cliente, parte adversa, número do processo, né? Qualquer filtro aqui tem vários também pré-definidos com os setores que vocês customizam, os status que são essa parte do funil que a gente chama, né, do cliente, da sua condução para saber em que etapa que ele está, para ter esse controle, tudo também é customizável nesse sentido. Responsáveis, isso é muito importante, principalmente para escritórios maiores, né? Na verdade, qualquer escritório que envolva mais de uma pessoa já é muito importante, porque a gente, digamos assim, eu, Lorenzo, né? Enquanto sócio, tenho meu escritório, tenho acesso a todos os casos, todos os clientes, mas estou trazendo para atuar comigo também a doutora Fernanda na parte criminal somente. Então, eu consigo permissionar no sistema para que a doutora Fernanda tenha somente acesso aos casos criminais. Ela não precisa de todo acesso à demanda também dentro da ferramenta. Então, esse permissionamento é muito customizável. Eu dei um exemplo em relação aos casos, mas é possível, tem o estagiário, né, que eu não quero dar um acesso ao financeiro, à parte de relatórios. Então, todo esse tipo de sistema é muito permissionado, né? A gente consegue permissionar até por, de novo, questões de LGPD e segurança, né? Que é muito importante para o escritório. Mas, vamos lá, abrindo aqui um caso, que informações que o Eterno vai buscar centralizar aqui para vocês? Então, começando aqui da esquerda, tá? A gente vai ter todas as informações do cliente, da parte diversa, né? Dos responsáveis pelo caso também. Mais abaixo vamos ter aqui uma seção de categorias que vocês podem customizar como se fossem tags, etiquetas, para poder ter métricas também aqui dentro do Eterno. Por exemplo, eu sou um escritório que atuo no previdenciário. Quero pegar quantos clientes entraram em 2024 com a categoria aposentadoria e gerar um relatório em cima disso, né? Eu consigo usar essas tags para poder trabalhar. Ou quero pegar todos os meus casos, né, que tem a categoria INSS, por exemplo, para gerar, né, aqui num filtro. Então, nesse tipo de tratativa é muito interessante. E mais abaixo tem toda a parte de documentação. Isso é importante porque aqui você pode fazer upload, né, de qualquer documento utilizando aqui a nossa hospedagem para dentro, justamente, né, dessa pasta do cliente aqui dentro do Eterno. E de novo, tô trabalhando no escritório, né, fiz uma viagem, preciso acessar essas procurações, contratos, informações, tá tudo aqui centralizado, né, dentro da ferramenta. Tanto eu quanto outra pessoa da equipe, né, tem essa alimentação em tempo real também. E ao centro, a gente vai ter aqui toda a parte processual. E como que funciona essa parte processual, então? No Eterno, a gente trabalha em duas formas de alimentação. A primeira,
com o simples número do CNJ, né, com o número do processo, vocês conseguem aqui no botão processo, inserir esse número, né, desse CNJ, e ao selecionar finalizar, o software ele automaticamente vai começar a sincronizar com os tribunais para carregar aqui então toda a informação processual, né, da capa do processo, os detalhes aqui a respeito das partes, né, movimentações ou citações, prazos que vocês tenham também dentro do sistema ele vai carregar aqui, né, o que ocorreu, quando ocorreu. Hoje o Eterno ele também sincroniza a nível de documentação, então se saiu uma sentença, uma certidão, né, iniciais, você não precisa estar abrindo o site do tribunal para carregar essa documentação. O software mesmo, né, pode abrir por aqui. Eu só não vou abrir aqui o documento porque de repente pode ter ali alguma outra informação, mas né, aqui ele já redirecionaria, já conseguiria carregar esse tipo de arquivo direto do Eterno. Não precisa, né, imaginando de novo, eu atendo aqui o ESAGE de São Paulo, o Projude do Paraná e o EPROC do Rio Grande do Sul. Eu não preciso estar com os três sistemas abertos, só o sistema do Eterno centraliza essa operação também. E Doutora? aí, e aí, te ouvindo, um aspecto muito importante que é o tempo. Tá? É uma ferramenta interessante tanto para pequenos escritórios ou para quem está no início, como para quem já está mais avançado por duas razões diferentes, mas que ao mesmo tempo se conectam, que é o tempo. Um advogado sozinho ou uma advogada sozinha demoraria muito mais para ter o acesso, entra no sistema, talvez o e-próprio não esteja funcionando. Hoje, por exemplo, ele não está funcionando bem, né? O cliente está ali na minha frente, eu preciso estar em uma máquina específica, porque nem todas têm essa mesma agilidade, né? Os sites, embora a gente esteja trabalhando com o judiciário quase que 100% digital, nós sabemos Tal. que na prática é bem diferente. Então, não é de qualquer máquina, não é sempre do celular que eu consigo acessar TJRS, TJSP e assim sucessivamente. Mas, então, além dessa questão tecnológica das plataformas do judiciário, ainda teria o tempo que eu demoro para manualmente inserir o dado e procurar. E aqui, quando tu faz isso, tu tem ferramentas de IA que ajudam, né? Tu tem aí alguns atalhos que são criados pela tecnologia que nós do direito não vemos e que também faz com Uhum. que o meu tempo de advogada nisso seja muito melhor empenhado. São Ótimo. alguns segundos para abrir a plataforma, talvez até já alimentar ali o que o cliente quer que eu faça, Uhum. ou alterar um contrato, ou também verificar se ele fez o pagamento e em um lugar só encontrar todos os dados que eu preciso passar para ele. Acho que esse, Perfeito. para mim, é o ponto, né? Não sei se tu tens essa percepção, mas quando a gente fala Não, com de certeza, com sistema, certeza. E se né? trata sobre o tempo, né, doutora? Muito se fala justamente para isso, é o advogado poder eliminar tarefas mais operacionais, né, vamos dizer assim, mais de manuseio que você tem que estar ali, né, algo repetitivo que você pode automatizar com alguma ferramenta e poder focar naquilo que realmente, né, precisa ser feito, né, com algo mais intelectual do próprio É, advogado. e te interrompendo um pouco até, mas que Claro. tem a ver com isso. E aí, nesses casos, eu consigo também, de certa forma, redigir parcialmente, porque a ferramenta Uhum. tem os modelos. Isso. Exatamente, exatamente. Eu ia até mais pra frente eu vou também apresentar essa parte. Só pra finalizar aqui a parte processual, então, doutora, eu dei aqui o exemplo, né, em que você consegue apenas inserindo o número do processo ele trazer toda a informação. Mas aí muitos advogados vão questionar, né? Ah, Lorenzo, mas entrou um prazo pra mim aqui, né, na OAB do advogado do escritório. Onde que eu verifico essa informação, então? Onde que o Eterno me alimenta esse dado? Aqui nessa aba de captura de advogados é onde então vai carregar todos os prazos, né, dos advogados cadastrados no sistema. Ele vai centralizar aqui dentro da ferramenta e aqui é onde você consegue então poder estar organizando, né, e delegando também toda a informação aí para as pessoas. Por exemplo, chegou aqui uma demanda, né, de um prazo de um tribunal, do EPROC, ou enfim, vocês conseguem filtrar esse tipo de informação. É possível abrir, né, então toda essa informação processual e tomar algumas ações em cima disso também. Por exemplo, se tiver o cliente cadastrado, o software mesmo já faz esse vínculo, se não já é possível cadastrar o cliente nesse próprio prazo. É possível delegar tarefas e compromissos em cima do prazo também. Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma documentação lá para o cliente X. Eu posso definir esse título para a tarefa, definir prioridades.
prazos de entrega, né? A gente trabalha tanto com prazo fatal quanto com o de segurança hoje, que vocês podem organizar, delegar tarefas a outras pessoas, né? Então isso é importante para notificar a equipe e ter esse controle também. E ao salvar, né, essa tarefa, ele traz esse resumo que vai salvar tanto no meu quadro de tarefas, que eu já vou mostrar para vocês, quanto na própria pasta do cliente também. Então, para ter essa auditoria, né, de tudo que ocorreu com o cliente, tudo que está pendente, fazendo, concluído, enfim. E além da tarefa, a gente tem o compromisso. O compromisso ele é vinculado justamente à agenda, então é muito utilizado para reuniões, atendimentos, né? Aqui vocês podem customizar essas categorias, documentar, né, uma descrição local, se foi no fórum X, Y, Z lugar, porque de novo ele vai armazenar esses dados e a gente pode extrair informação em cima disso depois também. Porque depois quando você abre aqui, né, tanto a agenda quanto o quadro de tarefas, ele vai me listar aqui todos esses compromissos. Hoje a gente já tem integração também com a própria agenda do Google, né, que muitos utilizam para poder cadastrar um evento no Eterno, ele já poder registrar no Google também, notificar no celular, enfim, quero visualizar em outros formatos, né, adicionar a agenda de outros colaboradores, tudo isso também é possível aqui na ferramenta. E o quadro de tarefas, hoje a gente atua no que nós, né, denominamos como Kanban, né, de atividades. O Kanban nada mais é do que essas colunas de tarefas pendentes, fazendo e concluídas, em que cada colaborador consegue, né, daquelas tarefas cadastradas, poder organizar esse tipo de atividade, né, fazer comentários, observações, subir arquivos. Para muitos escritórios também é importante registrar o tempo total trabalhado, né, naquela atividade. Vou dar um exemplo. Alguns, né, atuam ali os honorários com base na hora, né, na hora atuada. Então eles conseguem registrar aqui o tempo, né, dar um play, ele vai registrando o tempo no Eterno e depois é possível exportar, né, um relatório do tempo total trabalhado, o que que foi feito cada dia, né? Ele me gera esse histórico de atendimento em cima da tarefa também, que é bem interessante. E da mesma forma, né, aqui a atividade, quando você movimenta entre as colunas, se concluir uma atividade, ele vai notificar a todos também, né, da conclusão daquela tarefa. Se quiser filtrar por o colaborador para ver as tarefas de outra pessoa, filtrar por um cliente ou data de entrega, tudo isso é possível por aqui também. E, né, voltando no caso, que aqui é o principal também, quando você reabre aqui as informações dessas tarefas e compromissos dentro do caso, vou abrir aqui, por exemplo, um fictício que eu cadastrei, né, do Antônio contra o crédito de financiamento, eu vou ter aqui, ó, todas as tarefas pendentes, fazendo, concluídas, né, daquele cliente, da mesma forma, esse histórico de todas as agendas que eu tive, dia 26 de março teve um atendimento que ele não compareceu, dia 1º ele compareceu, dia 4 fechou o contrato, então isso é muito importante em termos de equipe, porque hoje eu tô lidando com o cliente, amanhã pode ser outro advogado, e ele precisa dessas informações, né, para ter esse trabalho. Isso aqui nada mais é também do que complementar questões de CRM, né, que a gente chama. Então, isso é muito importante para ter esse acompanhamento do cliente na sua jornada dentro do escritório. Tem outras sessões de comentários, histórico também, né? Aqui em termos de auditoria, então tudo que é feito no sistema, doutora, registra quem fez, o que fez e quando fez. Nada aparece ou some por acaso no Eterno, então isso é muito importante, de novo, até para questões da Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, e todos esses detalhes. Doutora, essa parte processual, tarefas e compromissos, tranquilo? Alguma questão a complementar antes de falar dos modelos? Tudo certo. O único ponto que vale a pena também, para que a gente tenha esse ciclo completo, é que, Claro. por exemplo, quando alguém sai da equipe, o Ótimo. usuário, né? Como é que a gente faz para o usuário? Na vida real, a pessoa leva embora a sua caixinha com os seus pertences, e aí com ela vão muitos dados que acabam se perdendo. Perfeito, doutora. Qual que é a Ótima colocação. função? Perfeito. Não, e é exatamente esse detalhe, né? Quando você utiliza uma ferramenta para ter esse tipo de auditoria histórico, os dados, eu gosto de falar exatamente nesse sentido. Os dados, quem detém as informações não é mais o advogado ou o colaborador. Quem detém as informações de todos os clientes é o escritório. Então, independente de quem movimentar, tudo isso vai ficar gravado e armazenado aqui para poder ser consultado no futuro também, né? Mas ótima colocação também. Para dar continuidade aqui também, outra ferramenta que a gente utiliza bastante para poder otimizar o tempo dos escritórios é a ferramenta de modelos. Porque a gente consegue em cima aqui da própria ferramenta subir toda a documentação do escritório de iniciais, procurações, contratos, petições, né, para que o software, como ele já
tem todos esses dados do seu cliente, você não precisa ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V, redigitando nada, né, tendo o risco ainda de digitar alguma informação errado. Então, o software mesmo aqui, como ele trabalha com variáveis, você pode só selecionar aqui um exemplo de um caso, né, e o cliente, e quando você vem aqui no botão download, em poucos segundos, né, aqui em menos de 5, 10 segundos, ele já me gerou, eu peguei aqui uma inicial como exemplo, ele já me gerou toda essa inicial, né, já com todos os campos qualificados. Você consegue ver o documento só para validar aqui no Zoom? Sim, perfeito. Então ele já Consigo. traz aqui, né, o cliente, o endereço, o e-mail, o CEP, né, os dados aqui da parte adversa, valores aqui que eu digitei em formulário de atendimento que também é possível organizar na ferramenta. Em tudo isso a gente consegue organizar nesse formato. Aí muitos vão questionar: ah, Lorenzo, mas eu tenho aqui já um template, né, uma folha timbrada com a logo, né, cabeçalho, rodapé. É possível carregar esse tipo de documentação? Sim, é possível, tá? A gente consegue adaptar qualquer documento nesse sentido para dentro do Eterno para poder organizar toda a documentação do escritório nesse sentido também. Perfeito? Legal. E Outro ponto que eu aí, queria comentar. só Oi, para perdão? entender, né? E quando tu baixa esse arquivo, tu pode também modificar, né? Então nada impede que tu Sim, imprima o que quiser exatamente. ou precisa complementar. Ótimo. Ele é um facilitador, mas ele não vem em PDF, ele vem em formato Exatamente. estável. No Exatamente, no próprio formato do DocX, né, para que possa abrir numa ferramenta do Word ou no Google Docs ou qualquer outro, né, editor de texto para poder manusear esse arquivo também, caso tenha ali algum detalhe em específico que precise ser editado, né, caso não queira puxar do sistema também essa informação. Aí, Ótimo. com isso, a Ah, gente acaba novamente não precisando de tantas hum, pessoas. Por isso que eu gosto muito dele para exatamente. pequenos escritórios ou para quem começa, porque isso reduz uma pessoa que faria um preenchimento duas, três, quatro, cinco, 10 vezes do mesmo Sim, dado. exatamente. Otimiza muito o tempo, né, doutora? Ótimo. Retornando aqui aos casos, eu gostaria só de explicar um pouquinho sobre o financeiro, né, como que a gente trata no Eterno nesse sentido. Falhou o teu som. Não, não estou te ouvindo. Não. Tu estás me ouvindo normalmente, né? Então, Doutora? agora Alô? sim. Agora sim. Voltou? Sim. Acho que eu bati aqui no cabo do fone, eu acabei desconectando sem querer. Perfeito. Me escuta bem, só para validar novamente? Agora sim. Tá, perfeito. Desculpa por isso. Só para retomar aqui, então, para explicar de uma forma bem objetiva do financeiro como que a gente busca organizar os dados, tá? A gente trata no seguinte formato: a gente tem dentro do caso do seu cliente a parte de honorários, né, que a gente consegue fazer esse lançamento de entradas, saídas ou orçamentos que envolva ele, e a gente vai ter depois aqui na esquerda o financeiro geral do escritório, que vai trazer todos os elementos, né, de todos os seus clientes, então, cadastrados para pegar métricas mais aprofundadas nesse sentido também. Eu vou explicar ambos separados, mas para ficar bem prático, eu vou começar aqui dentro do caso do cliente. Abrindo o caso do cliente, a gente consegue fazer aqui algumas operações, basicamente duas, tá? Que é gerar um orçamento ou um honorário. O orçamento, ele seria como se fosse uma proposta para o cliente, né? Muitos escritórios utilizam isso porque é bem interessante, porque você pode registrar aqui no botão adicionar qualquer serviço que seu escritório atue, né? Tudo que é customizável, desde o nome do serviço, percentuais, valores, né? Atuo com consultorias, honorários cíveis, seja valores fixos ou percentuais de ganho de causa também, tá, doutora? Então, eu não atuo com valor fixo, eu trabalho aqui, né, em cima de um percentual de ganho de causa. Digamos que eu não saiba também quanto que vai ser, né? Porque de repente o tribunal nem decidiu ainda, como é um orçamento. Dá para deixar qualquer observação. Como é aqui uma questão de um orçamento, eu posso gerar esse PDF já com todos os dados do seu escritório, dá para incluir logo, né, do cliente, os serviços e poder formalizar com o cliente, né, toda essa tratativa. Ah, o cliente vai fechar um contrato? Aí sim, né, você transforma isso no honorário. Aqui eu vou botar, por exemplo, 70 mil aqui de causa. Se tiver também advogados parceiros, alguma questão ali, né, de parceria com outros escritórios, também dá para registrar esse tipo, né, de métrica. Aqui tá como vendedor, eu particularmente prefiro ter um parceiro, né, mas para poder ter esse tipo de métrica também. E aqui no botão, a gente vai ter cadastrado, né, as contas bancárias, forma de pagamento, né, que seria dessa entrada. Se tem questões de parcelamentos, né, mensalidades, tudo isso a gente consegue organizar. Então, esse valor de 21 mil vai ter entrada aqui em 10 vezes. Ah, mas a primeira parcela, Lourenço, o cliente vai dar ali a entrada de 6 mil reais. Então ele já recalcula o valor das próximas. Ah, vai ter entrada todo dia 15. Então eu vou botar aqui, né, iniciar ali no mês de junho para o dia 15 também. Salvo
ver essa informação, ele já vai me registrar todo esse lançamento, e se eu der um voltar aqui em parcelas a receber, ele vai me trazer toda essa listagem de todos os lançamentos que eu fiz para o cliente. Aqui tinha mais de um lançado, né? Mas eu fiz proposital para poder demonstrar aqui, porque o software vai me trazer toda essa, vamos dizer, previsão de lucro, né? Quanto que eu já recebi, quanto que eu tenho para receber. Diferentes planilhas, o software vai informando também tudo aquilo que está pago, atrasado, né? Então, principalmente, passou o dia 27/5, o cliente não fez o pagamento, o software já detecta, já informa, filtra isso para você também. Então, é bem interessante. Se a gente, né, para os clientes que também buscam integrar aqui com os bancos, já é possível dar as baixas automáticas pelo sistema também, tá, doutora? O que é bem interessante, gerar recibo, anexar comprovante de pagamento, tudo isso também é possível em cima da ferramenta nesse sentido. E além das entradas, né, tem como cadastrar aqui saídas, né, que você pode ter ali no caso do cliente, tem muitos cenários, né? Vai ter saída com despesa processual, cartório, taxa judiciária, deslocamento, XYZ situações. Você pode cadastrar essas categorias e fornecedores de forma customizada para ter o que eu chamo, né, de forma bem minuciosa o financeiro também do escritório, né? Com tudo que está entrando, tudo que está saindo para cada cliente. E de novo, se você vem no financeiro geral do escritório depois aqui, a gente vai ter dashboards, né? São gráficos, então, com todas essas informações de entradas, saídas, né? Cada movimento que ocorreu, dá para filtrar, obviamente, aqui entre mês, trimestre, né? Ter essa porcentagem de inadimplência, despesas, outras informações aqui de origem dos fechamentos, qual que é o serviço que está sendo mais fechado. Então, isso envolve muito aquele lado, né, que eu mencionei sobre análise de dados também para poder otimizar essas entregas, né, do próprio escritório nesse sentido. Não só dashboards aqui, como também a gente vai ter listado de todos os clientes essas entradas e saídas também. Então, né, cada entrada de todos os clientes está filtrado aqui, por exemplo, para o mês de maio. Você consegue, né, rapidamente, doutora, saber quanto que tem para receber no mês de maio, quanto que já foi pago. Ah, Lorenzo, mas eu quero saber só do setor civil. Tem como filtrar esse tipo de informação? Ah, mas eu quero filtrar para pegar os atrasados para fazer cobrança. Um clique, o software já filtra, né? Quem é o cliente, qual que era o vencimento, qual que é o valor. Então, tudo isso ele se torna um facilitador, né? Otimiza para poder fazer qualquer tratativa nesse sentido. Não só das entradas como as saídas, mas para depois gerar um fluxo de caixa, né? Que isso é muito importante para saber esse controle geral do escritório. Então, se tiver, óbvio, outras saídas que não envolvam o cliente, como né, a conta de água, luz, aluguel, software, qualquer detalhe também pode ser incluso no sistema nesse sentido. Perfeito? Essa parte do financeiro, doutor, alguma questão a complementar? Antes de eu abordar aqui a questão do WhatsApp também? A única coisa que eu também vejo que é uma possibilidade, e aí pensando nesse auxílio do planejamento para os alunos, que são futuros empreendedores, é que eu posso, quando eu recebo uma indenização, por exemplo, né? Então é muito comum que venha pela conta do escritório. Eu posso ali também fazer a previsão já com Ótimo. dados para o meu cliente, para o repasse que eu vou Perfeito. fazer, né? A parcela ou o valor específico que vai ser Uhum. retido de honorários, o restante que vai ingressar. Então, eu consigo também controlar os meus deveres enquanto profissional, que vai dar a facilidade, redução do tempo, mas, além disso, uma comprovação junto com os recibos para questões éticas que poderiam vir lá no futuro. Perfeito, doutora. Ótima colocação. Muito obrigado. E aqui, só para complementar também, a gente ainda tem outra, né, ferramenta, que é aquela que eu mencionei no início da gestão de atendimento, que é a integração com a própria ferramenta da API oficial do WhatsApp. O que que seria nesse caso, né, essa integração da API do WhatsApp? Primeiro, percebam que o WhatsApp ele está todo incorporado ao Eterno. Não tem nenhuma ferramenta, né, por fora que a gente faz essa tratativa. Então a gente só consegue isso também, né, por conta de toda essa integração com a API oficial. Dizer API oficial é o método mais seguro que se tem hoje de integrar com a própria ferramenta do WhatsApp, tá? E falando em segurança, isso é importante para o escritório, porque aqui, né, centraliza todo o canal de comunicação com o seu cliente, né, na hora de falar através de um número e poder fazer essa tratativa por aqui. E o que vai diferenciar o atendimento de cada colaborador ou advogado, enfim, é o próprio usuário do Eterno. O número, quando ele passa a ser da API oficial, ele fica totalmente protegido contra spam, denúncia, bloqueio, perda de número, inclusive o que permite o próprio escritório fazer envios de mensagem em massa, né, sem dar qualquer tipo de problema. Então, quero mandar uma mensagem em massa para toda a minha base de clientes, agradecendo no final do ano, avisando de algum recesso, ou até mesmo, doutor, mandando material em vídeo, em PDF de alguma situação. Então, todo esse tipo de tratativa é possível realizar, né, somente ali via a API oficial do WhatsApp, sem gerar qualquer tipo de problema para o número também. Até porque você consegue o próprio selo de verificado do WhatsApp em cima dessa ferramenta
por aqui, né? E dentro da ferramenta, né, a gente tem vários gráficos de fluxo de mensagens, atendimento, localidade dos clientes que estão sendo, né, tratados. E dentro aqui, e aqui que eu digo que é a mágica do Eterno, porque eu consigo, pelo número que está mandando mensagem para mim, concatenar e saber se esse cliente é um cliente meu ou não, poder otimizar. Tem toda a questão de chatbot, né, que a gente pode tratar aqui. Por exemplo, eu estou aqui, né, com o Jaime Matos. Eu consigo saber pelo número dele se esse cliente é um cliente da minha base ou não, se ele tem um caso em aberto, qual que é a situação do caso dele e poder otimizar a entrega também. Vamos imaginar aqui um cenário do escritório, então, né? Eu, Lourenço, tenho escritório e o Gregory Pimentel mandou uma mensagem para mim. O software mesmo, ele já identifica que esse Gregory não é um cliente atual, é um novo cliente. Então, o que que vocês podem tratar, né? Como fazer essa abordagem? Dá para, por exemplo, no chatbot, bem-vindo ao escritório, né, Gregory? Gostaria isso, seu nome completo, motivo de contato, detalhe mais sobre o seu caso, fazer todo esse processo que a gente chama de qualificação, né, do cliente, para depois, enfim, poder prestar o atendimento também, que daí esse atendimento do Gregory viria fila do advogado, que é que ele consegue fazer toda a tratativa, comunicar, mandar texto, áudio, arquivos, imagens, histórico de atendimento também, né, que é um ponto que a doutora Fernanda mencionou antes, que é muito importante. Hoje eu, Lourenço, estou conversando com o cliente, amanhã outra pessoa está conversando, a gente sabe exatamente quem conversou, quando, né, o que que foi tratado naquelas mensagens. Então, isso é muito importante também, né? A gente tem toda essa segurança nesse sentido. Agora, só para complementar, agora imagina de novo, vamos voltar aqui para o Jaime. O Jaime, né, sendo o cliente da minha base, a gente pode customizar muita coisa também do software automatizar e retornar, né, de forma inteligente aqui para o cliente. Por exemplo, o software, o Jaime mandou mensagem, o software pode retornar: olha, Jaime, identifiquei seu cadastro. Gostaria de informações sobre o quê? Financeiro. O próprio software pode resgatar informação de inadimplência, histórico de pagamento. Se tiver integração com o banco, dá para já gerar o boleto e mandar por aqui, tudo de forma automática. Não precisa de um advogado parar para dar atenção para o cliente para dar esse tipo de informação também. Ou até mesmo, né? Acredito que isso seja o maior cenário dos escritórios hoje, de clientes perguntando: como é que está a situação do meu caso, né? O cliente querendo ter esse tipo de informação. Então a gente tem como organizar para o software acessar a informação do caso e poder retornar tanto movimentações processuais, né? Foi deferido tal e tal situação, ou até mesmo algo mais genérico, né? Em que sentido? Para não dizer muito pessoa física, né? Pode acontecer às vezes de ter uma sentença, não sei o quê. Se chega a sentença para o cliente final, ele vai se assustar, né? Então tem como customizar a mensagem para ir algo mais genérico. Olha, sua situação, tá guardando o acordo, tá guardando, né, a petição X, o protocolo, enfim. Então, tudo isso é muito customizável na hora de fazer a tratativa também com o cliente, tá? É muito, muito importante. E o melhor, a ferramenta ela trabalha 24/7. O seu cliente ele não vai ficar sem retorno. Otimiza a experiência dele. Ele vai ter a informação em primeira mão, ou nem que seja estamos cuidando do seu caso, né? Aguarde até o atendimento, mas ele vai ter uma resposta já nesse sentido também. Aí muitos também se preocupam, né? Lorenzo, mas então vai ficar muito robotizado o meu atendimento. Não necessariamente. Você quem determina como que vai fazer essa tratativa. Se quiser, né, opções aqui, quero falar com o advogado responsável, já joga na fila do advogado, ele mesmo pode dar condução. Então isso vai muito de cada escritório e cada modelo de negócio também, tá? Então é muito customizável. E isso é um ponto importante, né, que eu queria tirar aqui a respeito dessa informação também. E além disso, tá, doutora? O ponto final que a gente tem aqui em relação à própria ferramenta do WhatsApp são as automações. Por quê? Em cima de toda essa operação e integração que a gente tem com a ferramenta do WhatsApp, a gente pode, de forma proativa, automatizar muito o envio de mensagens para o escritório. Em que sentido? Vamos pegar aqui a parte financeira. A nível de cobrança de inadimplentes, por exemplo, a gente consegue fazer o software detectar: olha, o Lorenzo tem um pagamento para fazer no dia 10. O software já identificar isso, já avisar 5 dias antes, 2 dias antes, ou no dia, vocês quem customizam, né, esses prazos e a mensagem, para poder já notificar o Lorenzo do pagamento e tudo mais. Da mesma forma, a nível de aviso de movimentação processual, tá, doutora? O software, como eu mencionei, ele busca automaticamente todos os dados da movimentação. Dá para o software, quando tem uma movimentação no caso do cliente, ele mesmo já detectar e já fazer o envio no próprio WhatsApp lá do cliente. Então não precisa nenhum advogado acessar o caso para retornar. Tudo isso é de forma automatizada, né? Já tem essa inteligência e tudo em cima da automação que roda nesse formato. E também, enfim, dá para automatizar muitas outras operações customizáveis.
tem cliente nosso, doutor, aqui, gosta de notificar no aniversário do cliente, né? Ah, fez aniversário, já manda uma mensagem ali agradecendo, enfim, ou até, fechei contrato, ele avisa, mandar uma mensagem daqui 5 dias, pedindo indicação, podendo fazer uma tratativa. São vários e vários cenários aqui de automações também, tá, doutora? Um principal também que eu esqueci de mencionar, a nível de aviso de compromissos, né? Tá? Acontece bastante. Tem que ficar mandando uma mensagem pro meu cliente que vai ter audiência tal dia. O software mesmo, cadastrei lá na minha agenda que vai ter uma audiência. No dia ou 2 dias antes, já avisa o cliente ali no WhatsApp, ele já identifica esse evento e já, olha, cliente, tem audiência lá no fórum, em tal lugar, né? Conforme os preenchimentos ali no Eterno, ele já notifica todos esses dados também. Doutora, gostaria de complementar mais algum ponto a respeito aqui da ferramenta, algum detalhe a respeito do WhatsApp ou das automações? A única coisa que eu penso que também é importante que a gente reforce é que neste formato se garante a qualidade da comunicação. Além de Ótimo. não perder nenhum dado, como tu bem pontuaste, e isso é muito bacana, a gente também consegue inserir falas, e aí a comunicação não violenta, alguns aspectos que fazem muita diferença, que são os diferenciais dos profissionais do direito. Uhum, O tradicional, necessário e obrigatório é conhecer a norma jurídica. Os diferenciais, no Brasil nós temos mais de 1 milhão de advogados. Então, os diferenciais certamente passam, né, por agilidade, inovação, comprometimento, mas a humanização cada vez mais, independente da. uhum. E aí, a tecnologia aqui, ela faz o papel inverso, que é esse de tornar o cliente e a experiência dele como algo especial. Imagina, né? Ótimo. Receber com uma boa escrita ou receber de acordo com aquilo que ele espera. E aí, eu já para finalizar, né, a minha última pergunta, tu foste dando alguns spoilers ao longo da tua fala, mas se pudesse trazer para nós a experiência de algum cliente ou que vocês tenham modificado algo para atender além da personalização em si, mas da aprendizagem, porque o que eu gosto muito do negócio de vocês é que vocês estão sempre abertos para melhorar a partir do que vocês escutam dos clientes, né? Então, se tu puder Ótimo. contar algo assim, ou algum relato de quem usa mesmo, como benefícios Uhum. do sistema. Perfeito, perfeito. Olha, na verdade aqui eu poderia trazer vários e vários cenários. Vou pegar aqui, por exemplo, um cenário ontem, tá? Que ocorreu também com o escritório quando eu estava atendendo. Era uma doutora, né? Eram dois sócios, na verdade, em que eles eram um escritório com 5 pessoas, 5 colaboradores. E eles estavam com muita dificuldade justamente nessa parte de atendimento, né? Em que eles tinham que ficar dando muitos retornos e ficar fazendo todo esse processo de cobrança. Então, quando a gente trouxe a ferramenta ali, já, né, encaminhamos para eles toda a questão do WhatsApp também, a gente já tá organizando e o processo de implementação é muito rápido também da ferramenta, a gente já consegue engatilhar tudo para poder pegar, né, esse feedback do cliente justamente a nível de atendimento, né, que é muito bom para poder otimizar o tempo. Um outro cenário muito legal, doutora, agora que eu me recordei que eu acho que esse aqui é muito importante também, tem um escritório que a gente passou a atender que eles são várias unidades físicas, tá? São 4 ou 5 unidades físicas espalhadas em que eles queriam poder concatenar todo o atendimento, né, em um só local para poder facilitar toda essa questão enfim, né, da comunicação com o cliente. Então, como que funciona a operação deles? Né, o cliente manda mensagem pro escritório, só que o cliente final não sabe qual que é a unidade específica que está falando com ele. Vai tudo para uma pessoa que fica em uma, eu não digo uma pessoa, né, para uma equipe ali de atendimento que recebe esses dados em uma unidade e depois essa unidade redistribui todas as informações pelo próprio Eterno para poder facilitar, né, a comunicação com a equipe. Então, eles têm uma unidade que faz todo o atendimento e distribui depois só aquilo que realmente interessa para cada unidade. Então, assim, foi um cenário completamente, né, inovador e legal que a gente pôde facilitar, né, para eles, porque antes, para que você possa compreender, era muita informação que transitava entre cada WhatsApp, eram 5, 6, 7 números que eles utilizavam, e era manda mensagem para um, ficava conversa no outro, não tinha esse histórico, então dificultava muito e muito, e quando centralizou as informações de novo, né, sendo o objetivo aqui da Eterno, facilitou muito para eles toda essa questão. Eu não digo nem só, né, da questão do atendimento e automatização, mas justamente dessa parte de dados, de eles poderem consultar, né, o que que cada um conversou, saber qual que é a melhor tratativa com o cliente e poder principalmente redistribuir isso entre as unidades, né? Então ficou muito, muito legal essa operação, mas podendo aqui compartilhar, né, dois exemplos aqui, enfim, do que a gente pega aqui no dia a dia, né, referente a essa ferramenta. De outras ferramentas, obviamente, né, ali de documentação também, ou da própria questão de gestão de tarefas, né, eu acho que é o primordial, assim, que muitos
muitos softwares buscam, e o principal, né, o carro-chefe do Eterno, é a parte dos prazos. Essa parte de poder buscar, né, informação. Tem muitos clientes, ô Lorenzo, eu tô com direito de família e é muito complicado para ficar carregando essas informações, e hoje o Eterno já tem todo esse tipo de integração e poder facilitar, né, a nível de segredo de justiça e trazer aqui tudo centralizado. Então, isso é muito legal, né? Poder facilitar isso para o cliente no final, doutora. Própria Mas enfim, acho segurança, que. né? É a própria Uhum. segurança da informação, que a gente não precisa passar Isso, sem usuário das plataformas para exato. quem trabalha dentro do escritório, as pessoas acessam por ali. Bom, o objetivo, então, da nossa conversa de hoje era essa de trazer a interdisciplinariedade, comprovar, como eu disse no início, a interferência positiva da tecnologia. A tecnologia não vai tirar o lugar do advogado, muito pelo contrário, ela dá mais várias formas de atuar, Complementa, facilita, né, nos deixa facilita. mais advogados. E Perfeito. parabenizar o trabalho de vocês. Vocês sabem que sou uma Muito admiradora obrigado. da trajetória, dos produtos que vocês entregam, né, dessa energia boa de uma empresa que está sempre em constante aprendizagem e entregas cada dia melhores, mais eficientes. Como a gente tem alunos assistindo no início do curso, metade, final e até de outro país, também quis trazer essa ferramenta para que vejam um pouco do que nós temos hoje, que nasceu aqui na nossa cidade de Caxias do Sul, né? Uma empresa Uhum. caxiense que hoje tem braços Perfeito. espalhados por muitos lugares e é uma maneira. Inclusive, doutora, só complementando, também atendemos hoje não só no Brasil, tá? Temos também clientes já no Uruguai, Chile e Argentina também que utilizam hoje o Eterno. Ah, isso aí, a gente estava esquecendo de contar, né? Que a É, plataforma, eu inclusive. esqueci desse elemento, eu lembrei agora quando você comentou também. Isso. Que foi Perfeito. exatamente quando nós falávamos sobre essa expansão que surgiu a ideia de Exato. trazer vocês para participarem da nossa jornada acadêmica internacional para Uhum. compartilhar um pouco do trabalho que é feito aqui de forma tão competente. Mais uma vez quero agradecer, né, a Eu que agradeço, parceria, doutora. poder contar com essa plataforma nas nossas atividades diárias. Já está 100% implementado na unidade de Caxias, também já foi implementado na unidade de Novo Hamburgo esse semestre. E em breve, o IBGEM, que é a próxima, e depois, por último, nós teremos na Zona Norte. É tão bom que um dos professores que foi elencado para trabalhar no sistema colocou no escritório dele também, né? Então a gente está vendo que cada um que conhece Perfeito. vai levando junto, Vai porque compartilhando, indicando, ótimo. isso aí, porque é Não, um perfeito. Eu facilitador fico, importante. Eu fico muito feliz, doutora, pelo convite. Eu agradeço demais. Acho que isso é muito importante, né, para toda a comunidade, para todo mundo, né, para nós aqui enquanto Eterno, essa parceria. Apesar de eu conhecer você há pouco tempo presencialmente, né, doutora, eu acho que vai ser muito legal aí todos esses projetos que a gente vem elaborando também da FTech junto ao Eterno, né? E vão ser muitos, né, doutora? Com certeza. A gente reforça o Legal. agradecimento e que siga sendo uma parceria forte, duradoura, constante, como tem sido aí conosco aqui. Já são praticamente 3 anos de trabalho e nós só temos que elogiar e agradecer. E aos alunos que assistiram, né, independente da plataforma que for, porque aqui a gente traz uma para ilustrar, mas independente da plataforma que for, o objetivo era comprovar a diferença de fazer um negócio de dar passos com planejamento, com estratégia, conhecendo recursos, otimizando, buscando, seja manualmente ou através da tecnologia, alguém que faça aquilo que não é a nossa função, mas ao mesmo tempo não pecando em aspectos que determinam na possibilidade de manter-se no negócio, já que a advocacia é uma atividade privada e precisa também de todo esse cuidado com aspectos da administração. Não vai substituir, obviamente, ter um escritório contábil, não vai substituir ter um gestor administrativo e tantas outras áreas conforme crescer, mas aí vocês conseguem já no início ter essa estrutura coesa que certamente leva mais longe. Muitíssimo obrigada, sempre portas abertas, obrigada que vocês sempre atendem os nossos pedidos e seguimos em Eu que contato. agradeço. Até mais, agradeço a todos os alunos também. Até. Obrigado, doutora. E a gente vai deixar o contato, né, na descrição, Com para que certeza, com vocês certeza. possam ser localizados. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.